Estão os dois aí consolidados como candidatos, entendeu? Nas pesquisas de intenção de voto mostram os dois lá na frente, quase que empate técnico ou empate técnico. Quando você pergunta lá no segundo turno, aí estão lá os dois na frente, e os outros estão todos lá na rabeira. É verdade também que quando você troca o nome de Flávio por um outro nome, até o nome do Ratinho Júnior, por exemplo, que está cotado para ser o candidato do PSD, o Ratinho Júnior chega ali, quase empatado também com Lula, quase. Então, salvo acontecimentos que a gente não tem capaz nem o dom de adivinhar quais, tudo indica, até este momento, se a eleição fosse hoje, e nunca é hoje, eu vivo repetindo e vou morrer repetindo, que Lula e o Flávio Bolsonaro são os dois candidatos ao primeiro turno, capazes de passar para um segundo turno e se baterem lá. Vão se bater no primeiro, vão bater no segundo. Agora, esse negócio de aí já definiu o voto, não definiu o voto, tem muito tempo daqui para lá. O Kassab, essa semana, o Kassab, presidente do PSD, ele fez uma jogada que na época foi celebrada como uma coisa genial. Ele pegou, atraiu para o PSD o governador do Rio Grande do Sul, que era o governador Eduardo Leite, atraiu o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e aí chegou e disse: Olha, eu tenho aqui cacife com 3 candidatos em potencial a presidente da República. E nós, em abril, anunciaremos quem será o nosso candidato. Foi um impacto. Oh, pô, agora vai, não sei o quê, papapá, papapá. Passado a impressão inicial, definido o Flávio, consolidado o Flávio como candidato, pelo menos até agora está consolidado. Aí se viu que ou o próprio Kassab concluiu, ou outros observadores concluíram também que, não, ele devia ter se apressado a lançar logo esse nome. Ele não podia ter deixado espaço para o Flávio se consolidar. Mas eles ficaram deixaram, está consolidado agora. Agora o Kassab está dizendo que talvez na próxima semana já anuncie. E qual será o candidato dos 3? Todo mundo dentro do PSD Aqui é o Ratinho, né? diz que é o Ratinho Júnior, É o governador, Ratinho. governador do Paraná. Eu só vou dizer isso. Aí me lembrei agora de um jogador do Santa Cruz que dizia que só dava prognósticos depois do segundo tempo. Prognósticos eu só faço quando acaba o jogo. Eu vou fazer mais ou menos isso. Prognóstico só quando acaba a partida. Mas, enfim, o Ratinho Júnior, ele continua com um problema lá. Ele não quer perder a oportunidade de fazer o próximo governador do Paraná. E mesmo ele se lançando candidato a presidente, isso não quer dizer que necessariamente ele conseguirá fazer. Vai depender do jogo que vai ser jogado. Mas tudo que ele também não quer é passar o poder como governador do Paraná para um adversário dele. Ele já viu isso acontecer na história do Paraná algumas vezes. Todas as vezes que aconteceu, o cara se deu mal. Quer dizer, o cara que passou o poder para o adversário se deu mal. Então, ele tem um problema sério lá. Ele tem 3 candidatos em potenciais ao governo do Paraná, mas quem lidera as pesquisas com folga e continua liderando chama-se Sérgio Moro, aquele juiz da Lava Jato, atual senador. E o Sérgio Moro está sendo cantado pelo Flávio Bolsonaro para apoiar ele, Flávio Bolsonaro, que em troca apoiaria o Sérgio Moro para governador do Paraná. E o Sérgio Moro está no partido chamado União Brasil. União Brasil não quer que ele lançar candidato a governo, pelo menos no Paraná e em outros estados. Então o Sérgio Moro amanhã vai ter uma reunião aqui em Brasília com o PL. PL do Valdemar Costa Neto, PL da família Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro poderá estar presente, ou deverá estar presente.
E se eles fecharem essa dobradinha, complica muito a vida do Ratinho Júnior. Complica muito o quê? Aí ele vai sair por uma aventura de ser candidato contra dois candidatos, Flávio e Lula, já consolidados, pelo menos até agora. Ele vai sair para essa aventura e ainda se arrisca a perder o governo do Paraná. Vale a pena? Vai valer? Não vai valer? Não sei, não adivinho. Essa reunião é amanhã na sede do PL aqui, então, aqui em Brasília. Aqui em A Brasília, sede do é. PL, para quem não sabe, fica em frente ao posto que deu origem ao escândalo da Lava Jato. É o posto onde perceberam que estava tendo a lavagem de dinheiro que deu início a essas investigações que culminaram na Operação Lava Jato. O PL fica a 20 metros de distância. A sede do PL é realmente de frente para o posto. Você atravessou a rua, você está no posto, você está, enfim, dá uns 20 metros só de distância de um para o outro. Então amanhã vai estar Sérgio Moro nessa reunião e vai participar, vão participar muitos políticos do PL, você está sabendo, Ricardo Nobal, vai ser só o Valdemar, vai ser só a cúpula. Não, Será que aquele coordenador da campanha do Flávio, que é atual senador pelo Rio Grande do Norte, é do PL o Rogério também. Marinho? O Rogério Marinho também vai estar lá, e aí eu não sei mais quem vai estar lá, não. Eu queria dar uma passada, mas só se tiver muita gente, quem sabe? Quem sabe amanhã Não, lá. Amanhã você liga para o seu amigo Valdemar Costa Neto, vou ligar para meu pai. ou liga para o Flavinho, ou liga para o Eduardo, de quem você era muito amigo, foi O muito amigo Eduardo no até fala passado. bem comigo. O problema é o Pois é, Flávio tá chateado pelo jeito. tá Comigo. chateado? Me Não, bloqueou. então Eu nunca falei com o né? Flávio, nunca me dirigi a ele no Twitter. Talvez por Ele me isso, bloqueou. você talvez não tenha dado ao Flávio a importância que o Flávio tem, entendeu? Não, eu já Você falei com deu, o não, Flávio no Congresso. Você deu a Eduardo, porque aí vocês se tornaram amiguinhos lá no tempo que você vivia em São Paulo, saíam muito, passeavam, iam para festa, não sei o quê, papapá. Liga pro Eduardo e pergunta: vem cá, ô meu brother, me põe lá nessa reunião, não sei o quê. Quem sabe ele cede a isso, entendeu? Porque Tentarei. não é que o Mas Flávio olha, tá, Sérgio Moro. O Flávio tá aí como candidato. Calma, calma, Google. Você já está entusiasmado pela pauta de amanhã que eu te arranjei e que você certamente me trairá fazendo antes para outros. Tá meio Mas baixo volta, aqui. mas Ah, voltando, mas voltando. O Flávio, que essa escolha do Flávio é a escolha de quem não tinha escolha. Porque o Flávio não é uma pessoa carismática, convenhamos. O carisma é sempre uma coisa importante. Capacidade de atrair todos os olhares, a facilidade de interagir com as pessoas, né? Isso tem que ser uma coisa natural e tudo. Não é, não quer dizer que uma pessoa não carismática não possa ser nada. Mas sempre os grandes políderes, os grandes líderes que constroem histórias bem-sucedidas são carismáticos. Veja o caso de Lula, o caso do JK, Juscelino, que fundou essa cidade onde nós vivemos, o Jânio Quadros, esse, pelo amor de Deus, esse inventava até botava talco, jogava talco no ombro para parecer que aquilo ali era, como é que era aqueles bichinhos que dá? Como é que era o Alice? É, não, não. Não, aquela coisa que cai do cabelo, aí suja, às vezes o paletó, como é que é? Não era piolho, não. É caspa, melhor, caspa, entendeu? E era um grande orador. Flávio não tem carisma. O Flávio não é um grande orador. O Flávio não entende dos problemas nacionais. Nunca estudou esses problemas. O pai dele também não. pô, Mas o pai dele tinha carisma e o pai dele se lançou num momento muito adequado para ele. Lula preso, PT ser um candidato com chance realmente de vencer, de se eleger presidente da República, enfim, o quadro era outro. Certamente dos três filhos do Bolsonaro, e eu não estou dizendo isso para facilitar o seu entendimento com o Flávio, não.
Com Flávio não, que eu quero dizer, com Eduardo não, a quem você vai pedir ajuda para poder ir cobrir esse encontro amanhã do Moro. Mas o Eduardo, por mais radical que seja, que fosse, o que seja, o Flávio, o Eduardo, dos três filhos do Bolsonaro, era o que teria, naturalmente, mais chance. Mas aí o Eduardo fez a besteira de ir lá para os Estados Unidos, conspirar junto com Trump ou nos arredores da Casa Branca, para tentar tirar o pai dele da prisão. Enfim, fez todas aquelas. E para se cacifar, quando ele foi, eu acho que ele tinha essa ideia de que radicalizando e abraçando de vez o discurso do Xandão golpista, esse discurso maluco da turminha que acha que o Bolsonaro não deu golpe, quem deu foi o Alexandre, e brigando e peitando isso, ele achava que se cacifaria para se tornar o candidato, e ia se cacifar se não tivesse se tornado agora um réu. Então ele arriscou, ele foi pro tudo ou nada. Vou lá e ainda volto depois como candidato a presidente. Nem volte mais. Se pisar aqui, Pois é. provavelmente vai Por pagar fim, por punição porque na o que é que ele justiça. fez? Ele está sendo, quer dizer, investigado já foi, ele está sendo processado porque ele tentou obstruir a justiça. Ele vai lá, arranja que um presidente dos Estados Unidos tente interferir aqui, dizendo para com esse julgamento dos golpistas. Solta Bolsonaro. E está aqui o tarifaço para prejudicar a entrada dos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Ele faz tudo isso e acha que ia sair de graça para ele? Eu acho que ele acreditou que o Trump teria sucesso nessa tentativa de intervenção. Não teve. Aí, com toda a justiça, o senhor Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está sendo processado por tentativa de obstrução da justiça, que foi isso que ele fez. Tentou obstruir a justiça no Brasil. O pai dele já tinha feito isso o tempo inteiro, somente como presidente da República, mas era o presidente da República. Você não tira um presidente da República com facilidade. Mas o Eduardo não. Então, Eduardo, sim, tem carisma, é mais desenvolto e tudo. Aí você diz, sim, e o outro filho? Não, o outro filho, o Carlos, é muito instável emocionalmente. É um bom marqueteiro, ou pelo menos entende o básico dessa coisa de marketing. E nessa área de comunicação ajudou muito o pai, foi muito importante na campanha do pai em 2018. E é o mais instável deles todos. Então não teria perfil, era vereador. O Flávio é senador, o, deputado, o Eduardo é deputado federal. Então, o Flávio foi escolha do Bolsonaro por não ter escolha. Quando o Bolsonaro concluiu, e eu acho que ele já tinha concluído isso muito tempo antes de anunciar, concluiu, ó, eu não vou deixar minha fortuna de votos aqui para outro qualquer, não. Aí é que ninguém vai me visitar na Papudinha nem em lugar nenhum. Aí é que a grama vai crescer na minha porta. Eu vou continuar como o grande líder dessa direita, dessa extrema direita. Não importa que ela tenha 15% consolidado apenas ou 20%, porque esses números que estão aparecendo aí de intenção de voto no Flávio não são, não são os votos bolsonaristas. Uma pequena parcela é de voto bolsonarista, coisa que os institutos calculam aí em torno de 20%. São os votos bolsonaristas. O resto é o voto antipetista, anti-Lula. Pode ser qualquer candidato. O cara que não quer votar no Lula, não gosta dele, não quer votar no PT, vai para esse outro candidato. É por isso que nas simulações de segundo turno, o Flávio aparece tão pertinho do Lula. Se não for Flávio, se o Flávio fosse ultrapassado ou for ultrapassado, que eu não acredito, nessa campanha por um outro candidato de direita, esse outro candidato de direita terá também mais ou menos o número de votos que hoje o Flávio tem, que é o voto anti-PT, é o voto anti-Lula. Seja qual for, eu não voto no PT e não voto no Lula. Pronto, acabou. Aí estou com o Flávio. Mas posso estar, sei lá, com o Ratinho Júnior,
se o Ratinho Júnior ultrapassar o Flávio. Acho muito difícil. Acho que o Ratinho Júnior, se for o candidato, como todos querem, todos do PSD e de grande parte da direita, eu acho que ele não. Ele vai ter lá seus 6, 8%, 10 se tanto, mas ele não ultrapassa Flávio de jeito nenhum. Não chega nem a 2 dígitos. Agora, não sei, Nem pode dois chegar. dígitos você acha que ele não chega? Se Não, não, depender do não, papai por dele, favor. depois ele se alia a Bolsonaro, né? Aliás, vamos para essa pauta, porque está acabando. E a gente tem que. Tem uns, você viu a treta O do ainda, Ratinho, do ainda apresentador?